Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje estamos aqui em Brasília, na sede do SEBRAE, para conversar com o presidente nacional, diretor-presidente nacional, Décio Lima, para falar conosco a respeito da sua gestão e o que vem daqui para frente, né, as novidades aí para 2024, conversar também um pouquinho sobre política, ele que já foi prefeito de Blumenau, Santa Catarina. Presidente, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Olha, Robson, prazer enorme poder estar com você aqui para a gente poder debater conteúdos importantes para a classe trabalhadora, para o Brasil. Nesse momento, Robson Carvalho, extraordinário, eu diria, sem igual da conjuntura, principalmente econômica do nosso país, com aquilo que a gente tem mostrado no conceito do debate, no alcance dos efeitos do que significa, mesmo numa sociedade capitalista, a presença e a garantia de um Estado social, que é justamente este modelo que o presidente Lula inaugurou lá no seu primeiro mandato, produziu no seu segundo mandato, e nós estávamos também num mesmo modelo de solução de continuidade junto com a presidenta Dilma e, para a infelicidade do nosso país, um modelo que sofreu duros golpes, inclusive com agressões aos princípios da democracia, da nossa Constituição, que foi todo esse passado recente que nós vivemos. Mas eu diria, Robson Carvalho, né? E não podemos, presidente, né, viver o mínimo de democracia sem nós considerarmos esse pacto, né, por um Estado, no mínimo, de bem-estar social. Né? Com certeza. Mas o que eu quero aqui dizer é que nesse momento que eu estou dialogando aqui contigo e interagindo com a sua grande audiência, nós, de forma inesperada, não sabíamos que ia ser tão rápido os processos de acontecimento modificativos desse atraso que eles levaram ao nosso país com o golpe e com também a exclusão e a miséria que atingiu milhões de brasileiros e brasileiras. Então, eu estou muito feliz de poder debater aqui com você e a gente poder levar os números que o SEBRAE tem trazido, tem construído num diagnóstico de profundidade. Nós aqui no SEBRAE trabalhamos com um conceito que não é empírico, que não é uma visão subjetiva, tudo aquilo que a gente faz aqui, por isso, nesse período também eu tenho muito orgulho, Robson Carvalho, de quando cheguei, o SEBRAE era a 20ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro e, nesse momento, eu festejo com você, porque somos a 4ª marca hoje de maior credibilidade do povo brasileiro. E se nós estivéssemos no mercado, na tal da Bolsa de Valores, nós só perderíamos para 3 bancos aí, que são sempre aqueles que acumulam a riqueza no nosso país. Sem dúvida. Estamos conversando com o diretor-presidente nacional do SEBRAE, conosco Décio Lima, que é lá de Santa Catarina, e eu gostaria, presidente, de falar sobre qual é o papel, dentro desse contexto que o senhor acabou de desenhar, qual é o papel do SEBRAE. Eu faço a pergunta porque muitas vezes existe aquela pessoa, aquela família que tem vontade de empreender, e é muito comum se ouvir a seguinte frase: eu queria botar um negócio. Essa palavra botar, né, às vezes me deixa meio preocupado, lembra galinha que bota ovo, né? Então, talvez por isso, né, quando você faz de cabeça alguma coisa, sem uma orientação técnica, sem um suporte, sem um apoio, às vezes você abre aquele negócio e daqui a pouco ele morre, né? Tanto que ainda temos, apesar da diminuição, uma taxa de mortalidade das empresas ainda alta no Brasil. E nesse contexto, né, dentro, inclusive, do que o senhor acabou de colocar para nós aqui no Espaço Cidadão, onde entra o SEBRAE? Olha, o SEBRAE, eu te diria, Robson, nesse curto espaço de tempo que aqui estou, de forma muito honrosa, com uma tarefa que estou cumprindo em nome do presidente Lula, ele é visivelmente a porta dos sonhos do povo brasileiro.
mas sonhos que se modificam. Então, eu quero começar dizendo, você quer fazer o seu pequeno negócio, procure o Sebrae. Por quê? Por uma razão muito simples. O mercado do sistema capitalista não foi feito para os pequenos. Os pequenos são sobreviventes dentro de um mercado que trabalha com a acumulação da riqueza, que é um mercado altamente cruel, feito com o conceito principalmente da gula, no caso do Brasil, do sistema financeiro, E que privilegia mais o sistema voltado ao capital financeiro, né? Exatamente. Onde, entre aspas, se tenta ganhar dinheiro com dinheiro, Exatamente. quando na verdade o que gera dinheiro é o trabalho. Exatamente. E o trabalho está nas mãos Exatamente. das micro e pequenas empresas, dos MEIs. Com certeza. Esse diagnóstico é importante a gente aqui falar para todos aqueles que nos acompanham. 95% das empresas brasileiras, elas são pequenas. Elas estão dentro do super simples, são empresas de pequeno porte, são MEIs. Esse conceito, inclusive, por incrível que pareça, foi criado pelo presidente Lula. No seu primeiro mandato, ele criou o super simples. No segundo mandato, ele criou o MEI. Por que ele tem digamos assim, um comprometimento com esse sentimento? Porque ele foi um trabalhador, 18 anos numa fábrica, e por mais que a gente defenda a CLT, por mais que a gente possa defender essa relação de trabalho assalariado e capital, ela não deixa de ter a sua perversidade dentro do modelo capitalista. Aquele que empreende se liberta. Ele continua no processo da produção, mas é uma produção de entrega, que é o caso hoje de milhões de brasileiros e brasileiras que são MEIs, mesmo na indústria da transformação. Perfeito. Entrega o produto acabado e não tem a obrigação de ficar no sistema do horário, no sistema do salário. Inclusive, quem passa a ser empreendedor aumenta a sua renda. O trabalhador que vem para ser empreendedor, ele aumenta a sua renda. Inclusive, um aspecto interessante, presidente, é nós observarmos que até porque são muitas pessoas humildes que estão no meio, o microempreendedor individual, mas há muitas pessoas, inclusive, que tanto têm, por um lado, um suporte, vamos dizer, do Sebrae, uma assistência técnica, mas, por outro lado, tem também um suporte do governo, porque precisam, né, através do próprio CadÚnico. Sim. Me parece que é um percentual que Sim. coincide de pessoas que estão no MEI e estão também no CadÚnico. Olha, mas a cultura brasileira tem que ser observada com carinho nesse aspecto do empreendedorismo. Para se ter uma ideia, hoje 60% do povo brasileiro que acorda de manhã, ele não quer um emprego formal, ele quer empreender. Isso é o diagnóstico hoje da realidade brasileira. Além disso, nós já alcançamos em torno de 47 milhões de brasileiros e brasileiras, formais e informais, que acordam de manhã e produzem a economia da sua sobrevivência e também contribuem para o alcance das grandes economias. Esse desafio é o desafio que nós trabalhamos aqui no Sebrae. Para se ter uma ideia, Robson Carvalho, no ano passado nós atendemos 60 milhões de brasileiros e brasileiras que nos procuraram para empreender. É importante também dizer que aquele que ainda está na informalidade, que se formaliza, ele aumenta naturalmente a sua renda, no diagnóstico que nós temos, em até 25%, às vezes até mais. Então, digamos assim, um processo da economia, mesmo no sistema capitalista, que não tem mais volta, que é o processo do empreendedorismo. Agora, nós temos que entender que são os pequenos. Inclusive hoje, quer dizer, quando a gente olha um modelo de desenvolvimento, nós não podemos mais imaginar aquele modelo freudiano, vou trazer uma fábrica para a minha cidade. Não. Quem desenvolve a economia no Brasil hoje é a própria criatividade do povo brasileiro. Homens e mulheres que aprenderam no seu território, com a sua família, no seu bairro, a desenvolver um próprio negócio e poder fazer com aquilo gerem o aspecto econômico. Para se ter uma ideia, no governo atual do presidente Lula e Geraldo Alckmin, no ano passado, com essa recuperação fantástica da economia brasileira, foram criadas
foram criados quase 1.700.000 novos empregos. 1.300.000 são da micro e pequena empresa. Mas eu vou te dar outro número. 4.100.000 novas micro e pequenas empresas foram criadas no ano passado, mais do que o dobro do que os empregos formais. E você falava do cadastro único. 98% de quem saiu do cadastro único no Brasil, dos quais nós comemoramos a saída do mapa da fome, recentemente, que o governo anterior colocou novamente o Brasil, 98% saíram do cadastro único, são do cadastro único. Viraram empreendedores. Isso é muito importante. Então nós somos a porta dos sonhos para manter a dignidade do povo brasileiro. É isso que o Sebrae está fazendo. É esse o nosso alcance. Tem um outro aspecto, Robson Carvalho, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão ficar surpresos com esse número. A economia no Brasil, 2/3 dela é crédito. Se nós fechar o Brasil hoje para a balança, ele fica 1/3 do tamanho dele. E o presidente Lula percebeu claramente de que 95% das empresas brasileiras que são micro, 88% delas não tinham acesso ao crédito. Então nós criamos o Acredita, um programa criado... fantástico, né? Porque havia muita reclamação, por exemplo, do acesso ao crédito. Do acesso ao crédito, que muitas vezes chegava só para o grande, o agronegócio, algumas áreas. O banqueiro não abre a porta. Por quê? Para o pequeno. Porque ele não tinha garantia, né? No Brasil não tem cultura de aval. Se tu for pedir pro teu irmão te avalizar, ele vai dizer, mano, não dá porque eu vou perder o casamento. Não é isso? Então, nós criamos, por exemplo, só nós do Sebrae, nós tínhamos uma carteira pequenininha de 1 bilhão de crédito por ano dado à micro e pequena empresa. Essa nossa carteira, ela tem a possibilidade agora de 30 bilhões. E nesse ano nós já vamos sair de 1 bilhão para 12 bilhões. Por quê? Porque nós damos uma garantia. Eu sou o avalista do pequeno negócio que vai lá, pega o crédito, o Sebrae pega na tua mãozinha, Robson, para tu não pegar o dinheiro e não fazer bobagem, mas para tu ter segurança que o teu negócio vai ter longevidade, vai poder crescer. Então é um crédito assistido. E é importante nós romper com essa cultura de que o crédito é perverso. Por quê? Porque o crédito antecipa o sonho. Eu, por exemplo, sou um dos brasileiros que financiei a minha casinha em 20 anos. Se eu fosse guardar o dinheirinho, eu ia levar 20 anos para ter a minha casinha. Então, nós podemos antecipar, inclusive, no modelo da economia, para que as pessoas possam ter longevidade no seu negócio, garantia, estabilidade. Por isso que o crédito é importante. E de forma assistida. Com essa assistência que é fundamental, né? E quando nós damos... E tem um outro detalhe. Quando nós damos o aval, cai o risco. Cai o risco, a nossa briga com os juros, ela é fantástica também. Maravilhoso. Estamos conversando com o Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, falando sobre empreendedorismo, falando sobre o crescimento da economia no Brasil nesse período de gestão do terceiro governo do presidente Lula, que tem feito diversas parcerias com o Sebrae, sobretudo nesse programa tão importante que você falou, que é o Acredita, né, fornecendo crédito para as pessoas que têm um sonho, mas às vezes falta aquele empurrãozinho para ele conseguir realizar. E eu pergunto, presidente, quando nós pensamos na cultura do empreendedorismo no Brasil, que outro ponto o senhor poderia destacar, que é a ação do Sebrae? Olha, o Sebrae ele tem uma capilaridade gigante, extraordinária. Você imaginar uma entidade como a nossa, com credibilidade que ela construiu, que ela teve no processo. Temos números que a gente possa compartilhar para a gente ter ideia do tamanho do Sebrae? Pois é, 27 estados nós estamos, em todos os estados, né? Nós hoje praticamente atuamos em todos os municípios do território brasileiro. Se não estamos lá presente, digamos, num município que é muito pequeno, mas ele está sendo atendido por um município maior. A nossa estrutura, com os nossos programas, como por exemplo Cidade Empreendedora, ela hoje alcança 4.000 prefeitos induzindo e cuidando da pequena economia, com porta para se entrar, né, nessas parcerias. Nós estamos no processo
de acontecimentos que são fundamentais, da economia da sustentabilidade, né? Nós criamos induções econômicas como a economia da Amazônia, que é uma economia sustentável, que está gerando, e é o grande potencial de gerar riqueza no nosso país, sem agredir ao meio ambiente. O Brasil é o único país que tem 6 biomas. Nós temos, portanto, vários programas, né, em Nova Amazônia, enfim, temos uma política muito separada, muito importante, só para as mulheres empreendedoras, com uma atenção diferenciada. Inclusive, o nosso crédito, é um crédito muito melhor do que fosse para um empreendedor, para as empreendedoras, né, as mulheres empreendedoras. Para se ter uma ideia, Robson Carvalho, o Brasil tem 8.500.000 hoje artesãos. Na grande maioria são mulheres, quase mais de 90% são mulheres, que são empreendedoras, que fazem daquela sua criatividade humana, natural, que aprenderam em casa, aprenderam com seus familiares, aprenderam no seu bairro e que produzem renda, né? Então, é um extraordinário campo de atuação onde nós estamos em todos os setores. E é importante dizer que a minha presença também no SEBRAE, nos últimos 2 anos e meio, está construindo aquilo que estava distante, trazer o SEBRAE para perto das políticas públicas de um Estado social. Perfeito. Por exemplo, nós Até estamos... porque essa integração é fundamental, né? Parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é aquele que é hoje o responsável, tenho certeza que O todos... ministro Wellington Dias. Wellington Dias, que a obra mais importante, a obra humana que tirou e está tirando o pessoal de situações de vulnerabilidade social e alimentar. Nós temos parcerias com praticamente todas as ações dos prefeitos, dos governadores e do governo federal. Nós somos uma entidade parceira que está ali para induzir essa grande obra, que é uma obra humana, de valores para poder garantir renda e cidadania para a grande maioria do povo brasileiro. Há, inclusive, uma ação do SEBRAE Nacional, que é uma forma de incentivo a uma boa gestão nos municípios, que é o Prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Exatamente, né? Enfim, são vários programas, né? Fortalecer Juntos, Prefeito Empreendedor, a gente está inserido em todos os contextos daquilo que representam os interesses difusos do nosso povo, aquilo que é realmente fundamental. E é essa tarefa que o presidente Lula me determinou desde quando cheguei aqui e fui eleito pelo Conselho, num processo de unificação institucional, nessa complexidade que nós somos, né, que o SEBRAE é algo que é para ser estudado, porque a gente já andou pelo mundo, viu de tudo. Eu já vi monarquia, já vi ditadura, já vi modelos republicanos, muito diferentes, inclusive, do que o nosso, mas só o Brasil tem o SEBRAE. E hoje está todo mundo junto aqui, né? Com mentes diferenciadas aí de todos os espectros políticos. Né? Com certeza, né? Essa pluralidade, eu acredito, também é uma grande riqueza do SEBRAE. E reforça a própria democracia, né? Presidente, e eu gostaria de te ouvir um pouquinho agora sobre a conjuntura nacional, econômica e política. Nós estamos, para quem está nos acompanhando, talvez até assistindo em um outro momento ou ouvindo em outro momento essa entrevista, estamos aqui caminhando para o final de outubro, gravando essa entrevista no SEBRAE em Brasília, em 2025. Olhando para 2026, né, como é que o senhor analisa essa conjuntura econômica e política? Bom, vamos começar pela política. Eu acho, Robson Carvalho, quando a gente vive o momento, a gente não consegue enxergar as coisas que são representativas da história. Eu posso aqui falar com a parcialidade política, mas é incontestável aquilo que eu vou expressar do ponto de vista histórico. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil é presidido pelo único brasileiro que até agora, em toda a história, foi eleito 3 vezes presidente da República. Pelo voto popular. Pelo voto popular. Direto. Né? De respeito à democracia. Nós estamos sendo governados pelo filho da dona Lindu,
um retirante nordestino que fugiu do agreste do Nordeste, fugiu para não morrer de sede, fugiu da seca, da fome, mas principalmente da sede que dizimou a época que moravam lá milhares de crianças, submeteu elas a um processo de exclusão, né, que nós sabemos no contexto histórico, que viveu 18 anos numa fábrica, num lugar insalubre como torneiro mecânico, filho da dona Lindu, formado num curso técnico, e que levou pela primeira vez para aquela cadeira de presidente da República aquilo que o Brasil nunca tinha enxergado, as feridas do nosso povo, as dores e os sofrimentos que eles tinham na carne. Então esse é um momento histórico que nós estamos aqui, de um brasileiro que sofreu a perseguição do poder que deveria ser palco do sonho da justiça, do uso do judiciário como aconteceu e o mundo todo acompanhou, e que está ali na cadeira de presidente da República. E do ponto de vista econômico, trouxe rapidamente aquilo que eu, sinceramente, custo até acreditar. O Brasil, Robson, em 2022, ele era a 12ª economia do planeta. Quando teve o impeachment da Dilma, nós éramos a 6ª economia do planeta. Eles levaram o Brasil morro abaixo, destruíram o Brasil. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, eles novamente colocaram o Brasil no mapa da fome, mais de 50 milhões de brasileiros passando fome. É isso que eles entregaram ao nosso país, um país que em dezembro tinha uma taxa de desemprego que chegava aos patamares de quase 13% de desemprego, maior da nossa história desse aferimento cíclico. E hoje o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil vive o pleno emprego, o Brasil caminha seguramente para voltar. Esse ano eu acredito que nós já devemos chegar entre a 9ª, a 8ª economia do planeta, do crescimento do nosso PIB. O Brasil que esse operário abriu 442 novos mercados em 2 anos para potencializar esse conceito que não tem mais volta de uma economia globalizada. Isso que é fundamental, né? Porque no governo anterior, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil parece ter fechado as portas para o mundo. E agora, de volta ao mundo, né? Dá orgulho de ver isso. Qualquer brasileiro independente de orientação política, qualquer brasileiro de coração deve sentir orgulho quando vê a forma como o presidente brasileiro é recebido em todos os países do mundo, inclusive naqueles onde são governados pela extrema-direita, como o caso dos Estados Unidos, né? Uma contenda sendo resolvida, não provocada pelo Brasil. Olha, e o momento que nós dois estamos aqui conversando, também o presidente Lula comemora 80 anos de idade. E eu vi agora os aplausos dados pelo Donald Trump ao presidente Lula, dizendo que se encantou com o presidente do ponto de vista daquilo que ele representa como chefe de Estado. Então, além disso, o presidente Lula está mostrando para o Brasil que o Brasil precisa mudar os seus deuses que estão na nossa cabeça, de não ter medo dos americanos, não achar que eles são maior e melhor que nós, mostrar que nós temos que superar algo muito grave na nossa cultura, que nós ainda achamos que nós somos um paizinho de terceiro mundo, que nós somos uma coloniazinha dos Estados Unidos. Nós somos uma economia que estamos entre as maiores do mundo. É isso que nós representamos e é por isso que a abertura desta relação internacional que o presidente Lula está levando é fundamental para todos nós. Eles lacraram o Brasil, sabe por quê? Porque o Brasil virou uma relação de ameaça, não dava conforto nem segurança para as pessoas poderem induzir modelos econômicos juntos de forma bilateral entre o Brasil e muitos países do mundo. E essa recuperação é fantástica. Nós temos um presidente da República que já deu a volta no mundo em 2 anos e pouco,
né? É impressionante. Então, eu acredito que essa narrativa, né, até quero dizer que ela não pode deixar de ser apaixonante, porque o que nós brasileiros, eu, você, estamos vivendo nesse momento é histórico, né? E por isso eu tenho certeza, vai ganhar as eleições no ano que vem, né? Porque a entrega que está sendo produzida para o Brasil, São condições que criam um ambiente para um quarto mandato do presidente Lula, é a sua avaliação? As pesquisas já mostram isso, né? A última pesquisa mostrou a aprovação do governo do presidente Lula, já chega a 53%. Eu fiquei até surpreso com relação ao Sul. A maior aprovação hoje é o Nordeste, com 58%, que é a terra natural do presidente da República. Mas o segundo território com maior aprovação ao presidente Lula é o Sul. Onde havia mais resistência. Onde havia mais resistência. Agora, falando em resistência, há um fato curioso que a gente observa no Brasil, presidente, eu gostaria de ouvir a sua opinião, você que tem essa visão nacional, sobretudo em convivência com seus pares, com empreendedores, né, de grande, médio e pequeno porte, sobretudo os de menor porte. Há uma resistência que nós observamos, né, de certo modo semelhante a um público evangélico que cria uma resistência com o presidente Lula, com o PT, num contraponto à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, no entanto, o presidente Lula, em seus mandatos, foi quem mais realizou pelos evangélicos. E há algo muito semelhante acontecendo com empresários, com empreendedores. Não sei como está ou se está diminuindo essa resistência, mas é muito comum se observar também que no meio empreendedor, se você for olhar na ponta do lápis, no fato, quem mais fez pelos empreendedores até então, considerando os 3 mandatos praticamente, foi o presidente Lula. No entanto, me parece que ainda há uma certa resistência em alguns setores. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que o Brasil foi muito e ainda está sendo vítima de mentiras, de fake news. As informações falsas. As informações falsas. Mas, assim, eu te confesso, Robson Carvalho, eu só ouvi de empresários, inclusive grandes, a afirmação seguinte: eu nunca cresci tanto como eu cresci nos governos do presidente Lula. E fato, eu agora, recentemente, estou ouvindo dos empresários: ainda bem que o Lula voltou, porque nós voltamos a acreditar no Brasil e a poder mostrar que a nossa economia e a nossa empresa está crescendo. O caos é ruim para qualquer tipo de negócio. Não, parece que alguns ainda não entendem isso, né? Mas isso é uma luta permanente que nós temos que fazer com o processo cultural, né? Criaram um processo de criminalização contra o presidente Lula. E as redes sociais... E contra a própria política, né? Isso é interessante. E as redes sociais, elas dão esse espaço, né? Sem o critério do conhecimento, né? Qualquer um hoje entra numa entrevista dessa e vai lá de forma agressiva, faz comentários impróprios, indevidos, e às vezes, grande parte, às vezes, sem conteúdo, né, apenas dentro daquela polarização, que não é uma polarização boa, é uma polarização agressiva, né? Eu tenho um lado, mas o meu lado me dá uma tarefa que é humanizar esse país, que é garantir a defesa da democracia. Nós temos que enxergar de que esse nosso Brasil viveu com a escravidão, nós temos que enxergar que esse nosso Brasil foi palco permanente de golpes, inclusive de uma ditadura militar durante 21 anos. Nós temos que enxergar o que foi o acontecimento de 1988, quando um brasileiro que não está mais entre nós, chamado Ulisses Guimarães, levanta uma carta verde e amarela e diz: aqui está a cidadania do povo brasileiro, trair a Constituição é trair a pátria. Né? E olha o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Então, eu acredito que nós temos que, daqui para frente, ser educativos. A defesa da democracia, da Constituição, da soberania do nosso país. Né? Os acontecimentos agora, né? Um deputado brasileiro sai daqui, vai para lá e ameaça o Brasil. Faz campanha contra o país. Ainda bem que o rasgou Trump... o seu discurso de patriotismo. Né? Ainda bem que o Trump
né, percebeu claramente que ele tinha falado de bobagem sobre o nosso país, né? Está a dizer que estabeleceu taxações querendo se impor aqui aos poderes republicanos. Isso é um absurdo, né? Sem Uma dúvida. ingerência sem precedentes que não tem mais espaço hoje na história da humanidade. Então, eu acho que a gente está vivendo um grande momento, sabe? Um momento de afirmação cultural. Eu acho que o povo brasileiro está se acordando para dizer, meu Deus, como é bonito o meu país, como o meu país precisa ser defendido nas suas fronteiras, na sua economia, né? Como é bom ser patriota, né? Defendendo os interesses do nosso povo, não traindo os interesses do Não nosso traindo a povo. pátria. Presidente, e caminhando para próximo de finalizar, né, antes de chegarmos lá no seu estado, em Santa Catarina, falar um pouquinho de política por lá também, mas eu queria saber como é que o senhor vê alguns nomes que se colocam como possíveis candidatos para enfrentar o presidente Lula nessa sucessão. Você tem o nome do Ronaldo Caiado, lá do Goiás, a possibilidade, apesar de já ter negado, do Tarcísio de Freitas em São Paulo, você tem o Ratinho Júnior lá no Paraná, você tem também o nome do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, ali na vizinha ao seu estado, né? São alguns nomes que eu me recordo agora, né, que podem vir, né, porventura, a disputar um mandato como presidente. Cogita-se até o nome, a volta, né, o PSDB está fazendo isso, a volta do ex-presidente Michel Temer. O senhor poderia dar uma rápida pincelada sobre o que é que pensa sobre esses... Robson Carvalho, primeiro que eu quero te dizer que eu sou um jovem que aos 13 anos já estava lutando contra a ditadura, né? Peguei os grilhões da época do Médici, do Figueiredo, e depois tive os sorrisos e as felicidades de ver a nossa proclamação da primeira Constituição que estabeleceu marcos da democracia. E nessa trajetória eu participei de várias eleições, inclusive da primeira depois da ditadura, em 1982, quando eu tinha lá os meus 21 aninhos, né? Eu quero te dizer que o meu debate sempre é de causa. O meu debate não é um debate personalizado, né? A causa que eu pertenço nesse momento é continuar no sonho de passar para gerações futuras de que nós temos que ter um novo sistema que não seja o sistema capitalista. que Mas, reparta, ao mesmo ao invés de tempo, competir excessivamente, que compartilhe, que seja um coopere, sistema que que colabore. permita olhar primeiro o ser humano, depois as coisas. Esse sonho ninguém vai tirar de mim, eu vou continuar lutando por ele para deixar esse legado para as gerações futuras. Agora, eu sei que eu vou morrer no capitalismo. Então, o que eu quero ajudar, e essa é a percepção clara, que o capitalismo ele só pode ser melhor nas condições de fazer inclusão se for um Estado social e se ele for democrático. Porque já é um processo desigual de poder econômico. Então, eu sou pertencente a uma causa. O presidente Lula representa isso. É o único que defende claramente um Estado social, não deixar o país com pessoas desempregadas, nem passando fome, nem fora da escola. Defende aquilo que deu certo, inclusive, para o próprio modelo capitalista nosso. Quando os empresários aplaudem, veem que cresce a economia, né, é por conta do modelo social, que é aquela regrinha que o Lula sempre fala, olha, se eu botar R$1 na mão, dividido por todo mundo, a economia se movimenta, mexe, todo mundo cresce. Você sabe quantas padarias abriram no Brasil no ano passado? Quantas? A cada 5 minutos abriu uma padaria no Brasil. No ano passado. Nossa. Esse ano parece que já a sequência ainda é maior. O que é uma padaria? Vende o quê? Pão. Onde é que abriu essas padarias? Nas periferias do Brasil. Esse é o modelo que o presidente Lula trouxe. A cada dia abrem no Brasil, para você ter uma ideia, 160 mercadinhos. Não é esse grande supermercado, não. Mercadinhos nos bairros das cidades, nas periferias. Por que abre o mercadinho? Porque o povo está consumindo. Tem quem compre. O povo compre, consumindo a economia. Circula.
Esse é o conceito que o presidente Lula coloca. Né? Dinheiro na mão do povo significa uma economia mais pujante, mais grande e aquece todas as cadeias produtivas do nosso país. Para finalizar, presidente Décio Lima, né, aqui à frente do Sebrae Nacional, estamos aqui em Brasília, na sede, eu gostaria de uma palavra sua, né, que tem sido alvo de perguntas, não só lá por Santa Catarina, mas por vários lugares onde eu converso com as pessoas, fazendo análise de conjuntura, conversando sobre outros estados, na possibilidade de você que já foi prefeito lá na cidade de Blumenau, Santa Catarina, eu ia dizer outra cidade lá, mas eu sabia que era Blumenau, de disputar o governo do estado. Eu sei que, inclusive, há um desejo no coração do próprio presidente Lula em relação a isso. O que é que o senhor me diz a respeito? Olha, eu sempre vou estar à disposição da causa que pertenço, né? Não por nenhum interesse ou apego a estruturas de poder. Mas nós temos que ter o poder a serviço do nosso povo e da nossa gente. Portanto, ainda é um processo que está em debate para todo mundo está discutindo, né? E no caso de Santa Catarina, o caso mais delicado, porque lá toda a política de Santa Catarina, praticamente, lá não foi só fake news, toda a política ficou de um lado, só eu fiquei praticamente do lado de cá, evidentemente eu e os meus companheiros. Por outro lado, é interessante porque em política não há vácuo, né? Não, então nós vamos estar a serviço dessa pauta, né? E essa pauta vai ser decidida, né, de forma horizontal, né? Pela construção política que a vida me permitiu, né, de ter sido vereador, prefeito 2 mandatos, deputado federal 3 mandatos, presidente, inclusive, por 2 mandatos agora, recentemente, do meu partido. Nós vamos discutir isso com muita tranquilidade, com muito afeto e com muita responsabilidade. Porque eu acredito que Santa Catarina é um estado que, nesse momento, faz uma grande reflexão de tudo que ocorreu nos últimos anos. E eu vejo com muito entusiasmo possibilidades gigantes de Santa Catarina também ser exemplar nesse momento da história do nosso país. Girar a chave, né? Não tenho dúvidas de que isso está colocado como aquilo que a gente chama de condições objetivas para que a gente possa produzir algo diferente, que tenha verdadeiros compromissos, além da democracia, com o povo do campo, da cidade, com o estado de Santa Catarina. Não é um estado de ódio, não é o que dizem. Santa Catarina é a terra da primeira santa do Brasil, é a terra de Madre Paulina, é a terra de mulheres extraordinárias, como andou por lá Anita Garibaldi, né, que é de uma terra encantadora do nosso estado, de Laguna, né? É a terra de pessoas fantásticas que induziram e constroem tudo aquilo que nós representamos com valores humanistas, com amor, com solidariedade, né? Então, eu tenho plena convicção que o maravilhoso povo catarinense faz, nesse momento, muitas reflexões sobre os acontecimentos recentes que a democracia, na sua condição, às vezes leva as pessoas para tomarem decisões que podem ser depois debatidas, discutidas e transformadas, né, para o lado certo da vida e da história. Perfeito, muito obrigado. Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, seja sempre bem-vindo ao Espaço Cidadão. Prazer estar contigo. Um grande abraço. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.